Olá, gente boa de Deus, eu sou o Romildo Lima do canal O Mensageiro da Cruz. Esse amigo aqui que vos fala, e hoje eu tenho um assunto importantíssimo. Onde os santos estão? Os santos não estão no céu, não. Os santos não são os canonizados ou beatificados pelo clero da igreja. Pelo contrário, os santos se reúnem, sim. Se reúnem porque os santos são aqueles que foram separados mediante a fé em Cristo Jesus, a qual disse, está consumado. Morreu, ressuscitou no terceiro dia para fazer essa separação daqueles que creem dos que não creem, daqueles que lhe servem dos que o não lhe servem. Porque o mundo que já está no maligno, perdido, totalmente morto, é um mundo onde se constrói muito mais ingratidão, muito mais infidelidade, injustiça, do que as coisas provenientes de Deus, que é fidelidade, bondade, retidão e justiça. Mediante isso, o sistema que a gente chama de mundo, na verdade, nem sabe o que é isso. Não sabe o que é o Deus, o Pai justo e criado, a qual nos chamou para sermos deles conforme a imagem do seu Filho, ressurreto entre os mortos. Nisso, nesse chamado, nós somos os santos. E os santos têm um local, sim, chamado congregação. É esse vídeo que eu vou falar sobre isso. O que é essa congregação? Qual a importância? Se eu sou a igreja, para que é que eu tenho que sair da minha casa e para o meio de um monte de pessoas, às vezes que eu não conheço? Para quê? Devo eu para ouvir uma palavra, como muitos dizem, ouvir a palavra de Deus, é porque lá vai ter o pastor, o padre que vai falar a palavra de Deus, ou para celebrar um momento de louvores, de um momento onde ali ritualístico, cerimonial, simples assim? Será que é para isso? E se eu não quiser ir? Perderei a minha salvação? Não estarei salvo? Ou não farei parte? Mas eu não sou igreja? Só sou igreja se eu fizer isso? Se eu estiver nesse local onde as pessoas vão para ouvir a palavra de Deus, onde tem que ter o pastor para estar ali, lhe monitorando, dizendo como você tem que fazer ou deixar de fazer? Absolutamente não. É nesse vídeo que eu vou falar sobre isso, sobre essa importância. Esse é o terceiro vídeo, tá? De 3 levadas de vídeo que eu venho fazendo. Uma onde eu falei, nós somos a igreja. Outro que eu falei que mesmo nós sendo igreja, há uma diferença de nós como igreja e nós e de congregação. Ou seja, nós como igreja podemos estar congregados ou não. E é justamente nesse vídeo que eu vou falar sobre isso. Mas antes de eu dar continuidade no vídeo, eu gostaria que você deixasse um like, que você compartilhasse, desse uma força para o canal, porque o canal está crescendo. Tem poucos vídeos, as views são muito poucas, os inscritos, se você olhar no canal agora, os inscritos são muito poucos. Talvez, quanto mais recente você está olhando esse vídeo, você vai ver a quantidade mínima. Eu gostaria que essa mensagem fosse espalhada para todos, para que houvesse um conhecimento sobre essa maravilhosa graça de Deus, que tem que ser para alcançar todas as pessoas. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, sem dúvida alguma. Só invoca o nome dele. Enfim, se inscreveu? Se não se inscreveu, deixa o like, bota um comentário, faz um corte aí, bota na tua rede social, compartilha com as pessoas. E vamos para o vídeo. Congregação. Se eu sou a igreja, eu posso dizer que não preciso ir para a igreja, porque eu sou a igreja. Então não tem sentido de dizer assim, por que eu vou para a igreja se eu sou a igreja? Há esse sentido? De maneira nenhuma. Você é a igreja. Então, quando você vai para aquele templo, você vai para a igreja? Não. Você vai para o templo. Templo é uma coisa, igreja é outra. E num vídeo, entenda, esse vídeo que eu estou falando aqui, eu vou botar ele em ordem decrescente, porque no final dele, quando você clicar lá no outro vídeo, você vai para o segundo vídeo da série. É praticamente uma série que eu estou fazendo aqui. Do segundo vídeo, você vai para o primeiro. Aí você, mais um entendimento, se você assistir nessa
né, nessa ordem, não vai destruir o seu entendimento. Pelo contrário, o entendimento vai ser o mesmo. Você vai conseguir captar o que eu estou dizendo. Então, voltando ao assunto aqui. Nos vídeos eu falava sobre isso. E nesse vídeo eu estou falando da importância da igreja congregar. Porque, na verdade, quando você diz assim, vou para a igreja, você está usando um termo comum, convencional e vulgar, que todos aplicam, local como igreja. Mas, na verdade, você está indo na congregação. Congregação essa que é a congregação dos santos. E é certo, como eu falei no começo do vídeo, santos não são aqueles beatificados e santificados. Tem a sua imagem como ponto de adoração ou de amostra dentro da igreja, do templo, para mostrar que eles foram os bons da sociedade, que eles foram os justos ou os piedosos, de maneira alguma. Os santos são aqueles que são separados e os santos habitam na congregação, é chamada congregação dos santos. É justamente isso. Quando você diz assim, não, não quero ir para a igreja, você tem esse direito. Sim, tem. Você não é salvo por igreja, você não é salvo por instituição, você não é salvo pela fé em Cristo Jesus. Porém, quando você fala em se congregar, você não está falando basicamente de salvação, mas você está falando de aperfeiçoamento dos santos para a salvação que há em Cristo Jesus. Ou seja, a congregação é feita de gente que é igreja. Porque gente que é gente tem erros, defeitos e não são perfeitos. Isso é um ponto. Fato. A igreja tem gente que não tem perfeição, mas que é aperfeiçoado pelo poder de Deus em Cristo Jesus. E essa perfeição se dá justamente na congregação dos santos. Quando nós decidirmos amar uns aos outros e cumprir a lei de Cristo. E qual a lei de Cristo? A lei de Cristo é que a gente carregue o fardo um dos outros. Quando a gente faz isso, a gente cumpre a lei de Cristo. Na congregação dos santos, a gente se reúne para que a gente não só celebre o nome de Jesus, a pessoa de Deus, em oração, em súplicas e ensinos, como a gente se estimula no amor, conforme o autor de Hebreus, que falou que não deixe de ir para a congregação, porque alguns estão deixando de ir para a congregação. Mas antes vocês continuem perseverando para vocês se estimularem no amor. E esse estímulo do amor é multiforme graça. O estímulo do amor dentro da congregação dos santos, onde os santos habitam, é o estímulo onde eu posso até errar o meu próximo. Eu posso até dar as minhas vaciladas. Mas lá eu sou perdoado. Lá eu perdoo. Lá eu compreendo o outro com as suas imperfeições. E lá nós nos abraçamos. Nós compartilhamos o bem um com o outro. Isso se chama-se comunhão. Então a importância de você sair da sua casa para ir para um grupo de pessoas não é a importância da liturgia, onde a instituição e o cristianismo se perdeu e ficou num limbo. Pelo contrário, você vai por causa do próximo, você não vai por causa de Jesus. Você vai porque lá você se conecta com o próximo, mediante essa conexão horizontal, ela se torna vertical. Aí sim, os seus louvores e sua adoração e as palavras que você recebe que viram estímulos de amor, se completam e se fortalecem. Mediante isso, a gente começa a entender o próximo e ver a sua necessidade e a sua mazela. E ver que tem gente doente, tem gente necessitada, doente do corpo e doente da alma. Gente que é doente da alma, que às vezes afeta o outro, mas que consegue ser chamado para se reconciliar, consegue ser chamado para se consertar. E nisso é curado pelo perdão que é compartilhado, o perdão que é compartilhado entre todos. Ou seja, na congregação a gente se perdoa. Embora suja as mordidas, embora suja as peçonhas, a gente consegue sanar
para poder compartilhar o amor mediante o perdão. A oração de um para o outro, onde nós somos curados, porque a gente confessa não só nossos erros, mas a gente confessa as nossas fraquezas uns para os outros e somos curados. Aí está a congregação dos santos. A congregação dos santos é importante para não nos tornarmos só nesse mundo tão perverso, onde só se fala em morte, destruição, miséria, infortúnio, infidelidades, injustiças, e lá a gente contorna essa situação para colocar em Deus todas as injustiças, infidelidades e transformá-las na justiça dele, na fidelidade dele, mediante a minha pessoa e a pessoa do próximo. Isso é congregação. Sozinho você pode orar, sozinho você pode clamar a Deus, mas quando você está unido com seu irmão, você pode ligar nos céus. E na terra você se conecta justamente com o que eu acabei de falar para vocês. Perdão, amor e, e solidariedade. Porque na congregação dos santos é preciso que a gente olhe para aquele mais carente. A gente reparta, até, se possível, as vestes do nosso corpo, a nossa sandália dos nossos pés, para poder fazer do outro uma partilha. E a gente, mediante isso, a gente ajuda o que está passando fome, a gente ajuda o que está desempregado e a gente ajuda aquele que está angustiado, não só com as nossas orações, mas com o nosso acolhimento. Isso é a congregação. Se você compreender isso, você não vai ter nenhuma dificuldade de sair da sua casa para poder fazer isso. Agora, há ambientes tóxicos assim. E eu digo para você, esses ambientes tóxicos, que muito mais a destruição do que vida, são ambientes onde a religião tomou forma e onde a igreja é tida como um ambiente, onde a igreja não é você, não é eu, onde a igreja é apenas um rótulo, onde é apenas cadeiras e bancos, onde a igreja é apenas um movimento, que a gente chama de religião. E tem um cara dominando ali, dizendo o que fazer e o que não fazer. Fora isso, se você entende congregação, você com certeza não vai ficar num ambiente desse que realmente é tóxico. Espero que você tenha compreendido sobre essa questão de congregação dos santos. Cheiro para vocês e até a próxima.